Sala está bien. Buenos días. Es que tengo que abrir el computador y mi computador está descargado Por favor, para variar. Pero ¿Me escuchan bien? Pero la luz, el sol que está aquí. Solo quería saber si me escuchan. Te escuchamos, Evangelina. Estamos Perfecto. con la sala abierta, dando Ujú. la bienvenida a todos y todas. Mm. Estamos por empezar este nuevo webinar. Vamos dar boas-vindas todos, todas. Vamos esperar mais alguns minutos para esperar os outros participantes. Muy buenos días a todos y todas, muy Bom bienvenidos. dia a todos, todas. Bem-vindos à sessão de hoje. Eu sou Blanca Penhalosa. Vamos iniciar esse webinar de hoje. Eu sou consultora internacional em qualidade de serviços de saúde e formo parte da unidade de atenção primária de saúde e serviços integrados da Organização Pan-Americana de Saúde e terei o prazer de acompanhá-los como moderadora nesse webinar, com motivo da celebração do Dia Mundial da Segurança do Paciente. Esse webinar é o quinto do ano nessa série de webinar de atenção primária de saúde e é buscando essa conexão com a atenção primária de saúde que preparamos nossa agenda para hoje. Celebramos esse Dia Mundial por quinto ano e não deixamos de ficar surpresos com a convocatória que temos cada ano, com mais atividades organizadas pelos diferentes serviços de saúde, países, estabelecimentos. E nesse ano temos já mais de 500 pessoas conectadas e o número continua aumentando. Como todos sabemos, a frase desse ano para celebrar esse ano é melhores diagnósticos para a segurança do paciente. É um tema que conecta muito de perto tanto a estratégia de plano e o plano de ação para melhorar a atenção que temos na nossa região hoje, como o plano global de ação em prol da atenção do paciente que está vigente até o ano 2030. Para profundizar na temática, convocamos hoje um grupo de destacados e destacadas panelistas que agradecemos por nos acompanhar essa manhã e compartilhar conosco suas experiências e seus conhecimentos nesse tema. Com eles falaremos sobre as suas refeições, experiências, especialmente
de 2 países que convidamos a compartilhar algumas práticas que foram implementadas para aumentar a segurança dos pacientes através da melhora dos diagnósticos oportunos e precisos. Antes de começar esta atividade, eu queria falar que estamos oferecendo interpretação simultânea em inglês, espanhol, francês e português. Cada um pode eleger a língua que prefira para escolher a língua na parte baixa do Zoom, nos 3 pontinhos que vocês podem ver, se marcar, podem ver. Aí está a interpretação e podem eleger a língua da sua preferência. Temos também interpretação simultânea, sistema de signos internacionais, que vocês poderão ver na tela durante toda a nossa atividade. Por favor, lembrem que temos o chat para que vocês possam enviar seus comentários e cumprimentar durante toda a sessão. Lembramos os palestrantes de manter os seus microfones desligados e que durante essas apresentações possam falar devagar para facilitar a interpretação e estejam dentro dos tempos programados para que a atividade possa concluir no horário estabelecido. Para começar essa atividade, queremos compartilhar, como também é tradicional, a mensagem do nosso diretor, o Dr. Jarbas Barbosa, que dará sua mensagem através de um vídeo. Por favor, se pudessem colocar play. Cada 17 de setembro comemoramos o Dia de Segurança Internacional do Paciente. Esse ano o tema principal é segurança diagnósticos corretos, pacientes seguros. Esse lema nos lembra a importância crucial de ter diagnósticos precisos e oportunos para salvaguardar a saúde e o bem-estar das pessoas em todos os lugares. Os erros de diagnóstico, que muitas vezes resultam de uma combinação de fatores sistêmicos e cognitivos, representam um risco real e constituem quase 16% do dano prevenível dos sistemas de saúde, com milhões de pessoas afetadas e a maioria dos adultos enfrentando pelo menos um erro diagnóstico na sua vida. É evidente que esse é um desafio que devemos abordar com urgência e determinação. Para construir um futuro e ver que o diagnóstico seguro seja a norma, é fundamental que os tomadores de decisões, os responsáveis dos sistemas de saúde, serviços de saúde e as equipes de primeira linha trabalhem ativamente em identificar e modificar os fatores que obstaculizam um diagnóstico seguro. Isso inclui revisar e perfeccionar processos, ter a tecnologia adequada, segura, promover a formação contínua dos profissionais da saúde e desenvolver sistemas que facilitem a comunicação e intercâmbio de informação precisa e oportuna. Também devemos reconhecer o valor da participação dos pacientes. A segurança diagnóstica requer de um esforço coordenado de todos os sistemas de saúde e a participação ativa dos pacientes. Envolvê-los no processo de diagnóstico e fomentar uma comunicação aberta e honesta é fundamental para conseguir diagnósticos precisos e seguros. Todos temos um papel crucial a representar. É imprescindível que trabalhemos juntos para criar um entorno no que cada diagnóstico seja realizado com a máxima segurança e precisão possível. Para fechar, eu chamo todos os líderes tomadores de decisões responsáveis de políticas de saúde a priorizar a segurança diagnóstica como um pilar fundamental na melhora dos sistemas de saúde. Só através de um compromisso decidido e sustentável poderemos reduzir os erros de diagnósticos e dar uma atenção da saúde mais segura para todas as pessoas. Muito obrigado.
Muy bien, con estas palabras Bom, introductorias del com essas nuevo palavras do nosso queremos diretor, también ahora dar queremos também a dar a palavra algumas refeições do nosso chefe de unidade de atenção primária de serviços integrados, o doutor Ernesto Básculo, que ajudará a dar o contexto mais amplo da conversa que vamos ter nesta manhã. Obrigado, Blanca. Que boa oportunidade para nos reencontrar. E eu posso dizer, sabendo a série que estamos levando nesse ano, na verdade há muitos anos, e sempre a questão da segurança do paciente eu acho que é muito importante dentro do ano. Bom, dentro das comemorações, dentro do chamado à ação, eu acho que o tema de segurança do paciente é chave dentro do nosso calendário de cooperação técnica, mas também de defesa de temas centrais para garantir a saúde da população. Este webinar é uma oportunidade para também destacar a segurança do paciente como um atributo essencial da qualidade da atenção da saúde. O diretor falou um pouco, mas quero falar de alguns pontos. Não é possível garantir qualidade e acesso adequado aos serviços de saúde sem a segurança, sem dar a segurança da segurança do paciente. Na nossa região e no mundo, o problema de segurança e serviços de saúde impacta a vida dos pacientes. E tem alguns números que são muito descritivos do impacto que tem os problemas de segurança sobre a saúde dos pacientes. Em primeiro lugar, é importante ter em conta que em cada minuto, 5 pessoas morrem no mundo por causa de uma atenção médica pouco segura. Eu quero destacar essa frase. Em cada minuto, por cada minuto, 5 pessoas morrem no mundo por causa da atenção médica pouco segura. E 4 de cada 10 pacientes sofrem dano no primeiro nível de atendimento e nos serviços ambulatórios, e principalmente relacionados com o diagnóstico e a prescrição e uso de medicamentos. São números, eu acho, eloquentes para refletir e para chamar a ação e melhorar a qualidade na segurança, e desde o ponto de vista também do impacto financeiro sobre os serviços e os sistemas de saúde. Tem alguma informação que a USD oferece que também ajuda a dar a importância da problemática. Se vê que os erros diagnósticos são quase 15% do gasto dos hospitais, quase 9% do gasto em saúde dos países da USD. Nesse ano, colocamos na mesa um tema crítico, falou o diretor nas suas palavras, que é o erro no diagnóstico. Esse tipo de erros está relacionado com muitos fatores, como pode ser as competências do pessoal de saúde, as condições laborais, a disponibilidade e qualidade dos processos complementares, como é o caso dos laboratórios, e algo tão simples como é a comunicação entre equipes de saúde e pacientes. Um diagnóstico correto deve ser preciso, oportuno, eficiente, equitativo e, por cima de todo, centrado nas pessoas. Erros diagnósticos podem acontecer por muitos motivos. Estabelecer uma comunicação correta e oportuna com os problemas de saúde do paciente, resultando em diagnósticos incorretos, atrasados,
ou não comunicados adequadamente. Globalmente, os erros relacionados com o diagnóstico representam o 16% do dano prevenível aos pacientes. Vou destacar alguns elementos que eu acho chave, que tem a ver com a participação do paciente ou também o empoderamento das equipes de saúde. Em primeiro lugar, precisamos destacar nesse webinar o papel ativo dos pacientes que podem e devem ter na melhora do diagnóstico, a participação no processo de atendimento, e especialmente em favorecer um diagnóstico claro, oportuno, pode ser fundamentais para melhorar o resultado sobre a sua saúde e aumentar a segurança no processo de atenção. Os pacientes devemos nos envolver ativamente na busca de informação clara e precisa sobre o diagnóstico oportuno e adequado. Tem outro componente que é tão importante quanto o primeiro. Precisamos fortalecer as equipes de saúde, um elemento chave para melhorar o diagnóstico, com melhora na capacitação, na sua capacitação, no uso de tecnologias e nos câmbios nos processos de atendimento. Como provavelmente comentarão os colegas, em países com baixos meios ingressos, a falta de recursos para provas diagnósticas e a falta de profissionais qualificados é um problema que deixa pior a situação. É por isso que é fundamental falar também de como as condições de trabalho do pessoal de saúde também afetam a segurança do paciente. Uma equipe de saúde bem capacitado, com condições laborais adequadas, é essencial para melhorar os diagnósticos. Achamos que esse webinar será um chamado à reflexão, intercâmbio de ideias, mas especialmente para a ação. Nesse caso, gostaria de destacar que podemos, entre todos nós, aportar um grau de areia nos serviços de saúde, fortalecer nossas redes integrais e integradas, nossos sistemas de saúde e, como falei antes, elementos-chave como são a educação e a comunicação com os pacientes. É por isso que precisamos de promover o trabalho colaborativo entre pacientes e profissionais da saúde e as instituições do sistema de saúde. Temos que chamar os pacientes a exigir a sua participação ativa e um diagnóstico claro para eles. Aportar a que os equipes de saúde melhorem a comunicação e os processos diagnósticos nas suas disciplinas. Assegurar o entorno sanitário que facilite a eliminação dos danos evitáveis e a redução dos erros. Isso é assegurar recursos, gerar condições de trabalho, tecnologia, equipamentos necessários para o diagnóstico seguro. Desde a equipe da Organização Pan-Americana da Saúde, achamos que esse enfoque integral, multidimensional, ajudará a reduzir os erros e melhorar a segurança dos pacientes em todas as etapas, em cada uma das etapas do cuidado. Espero que as apresentações de hoje nos motivem, ajudem a produzir esse chamado de ação coletiva. Muito obrigado pelos participantes, como também os que estarão dando as apresentações, como todos os participantes que estão conectados dentro do webinar. Desejo a vocês
útil, produtivo e inspirador seminário virtual. Muito obrigado. Muchísimas gracias, Ernesto, Muito obrigada, Ernesto, por suas palavras tão iluminadoras e completas que recolheram as diferentes dimensões que queremos abordar hoje nessa temática que é complexa e que desafia a todos. O bonito do Dia Mundial é que sabemos que em todo mundo, muitos profissionais, equipes de saúde, autoridades, param as suas atividades para refletir e falar sobre a temática que colocamos a cada dia. E dá um prazer muito grande ver os cumprimentos no chat do webinar desde diferentes lugares da nossa região. Tem pessoas de mais de 20 países conectadas hoje. Isso realmente nos produz uma grande alegria, porque efetivamente esse webinar tem sentido que chegue a todos os rincões da nossa região. Já que é um dia global, vamos iniciar as apresentações convidando a um colega da OMS, o Dr. Nick Gupta, que é da Unidade de Segurança do Paciente da Organização Mundial da Saúde, para que possa compartilhar brevemente a caracterização da resposta global desde o plano de saúde, desde o plano de segurança do paciente e as implicâncias que tem um diagnóstico adequado e seguro. O Dr. Gupta é oficial técnico da Unidade de Segurança do Paciente e desde 2016 colabora com a Organização Mundial da Saúde em diferentes papéis, desde a implementação de estratégias de segurança ao paciente na Maldivas, na Índia. Bem-vindo, Nick. Pode começar. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Acho que sim. Muito obrigado pelo convite, pelo webinário. Estamos muito contentes pelo Dia da Segurança do Paciente. E não somente sobre hoje, em setembro, celebramos a equipe, e a equipe celebra todo o ano. Estamos falando de diagnóstico para a segurança do paciente. Estivemos falando de alguns métodos importantes para levar a uma ação nesse ano. Então, antes de falar do que nossa equipe fez esse ano, vou falar sobre o que estamos falando no Dia Mundial de Segurança do Paciente. Nós vimos que isso vem de outras reuniões que estivemos falando sobre ao nível global. Houve uma resolução no ano 2019 em relação ao que foi aprovado pela Assembleia Mundial da Saúde. E nessa resolução, nessa Assembleia, foi estabelecido o Dia Mundial para celebrar o Dia da Segurança do Paciente, 17 de setembro. Também nós desenvolvimos um plano de ação de segurança do paciente que foi emitido em 2021. E o plano 2021 até o 2030. Antes de ver as datas do plano de ação em si mesmo, estivemos ouvindo muito em relação sobre esse plano de ação. Esse plano de ação tem 7 objetivos e estratégias que têm políticas de sistemas hierárquicos e processos clínicos de segurança, com um compromisso dos pacientes em família, informação, gestão de riscos, trabalhar com o setor de educação e dos trabalhadores e o staff.
Esses são os objetivos do Dia de Segurança do Paciente. Uma delas é estabelecer a consciência, ações sobre atividades específicas e também aquilo que tem a ver com a segurança. Todos os anos fazemos uma especificação e o que fazemos é disseminar lá para trabalhar com todos os parceiros. Vocês poderiam estar fazendo um monitoramento do que está acontecendo. Esse é um trabalho que nós fazemos com as diferentes equipes. Por exemplo, no ano 2019, estabelecemos o dia, depois falamos sobre a segurança do paciente no 2020 e 2021. Fizemos o tema de nascimento de crianças, 2022, segurança de medicamentos, remédios, e depois também falamos de escutar a voz dos pacientes. Esse ano, o Dia Mundial tem o tema de aprimoramento do diagnóstico para a segurança do paciente. Faça o certo e faça com segurança. Então, agora podemos ver aqui e compartilhamos também que todos os adultos na sua vida experimentaram pelo menos algum erro em diagnóstico. Isso pode acontecer em qualquer estágio do que tem a ver desde o começo do teste até o teste laboratório e até o diagnóstico final e a interpretação do mesmo. Isso é um sistema onde realmente é considerado que existe um plano de segurança para o paciente, e muito do trabalho que é feito é o envolvimento com o paciente em relação aos temas de segurança do paciente como uma situação holística que é gerenciada pelo diagnóstico, e isso encaixa nesse paradigma. Agora, dá para ver aqui os diferentes pontos e por que a segurança do diagnóstico é importante. É a base de qualquer tratamento e é equitativo para todos. Se não teríamos problemas com o tratamento e o cuidado, inclui todas as disciplinas clínicas e programas de saúde, não somente o diagnóstico e o laboratório, tudo aquilo que tem a ver com as disciplinas clínicas e os programas de saúde. Também vemos que os erros de diagnóstico são uma das principais fontes de danos evitáveis aos pacientes e causam até 16% dos danos gerais. Fazer a mudança implica desafios sistêmicos profundos. Temos que ajudar também a que não sejam gerados outros problemas. E o Plano de Ação Global para a Segurança do Paciente 2021 e 2030 exige a criação de programas conduzidos clinicamente para melhorar a segurança do paciente, incluindo a segurança do diagnóstico. Isso é muito importante e pedimos aos países, de fato, esse ano, vimos aquilo com o relatório de segurança do paciente global. Trabalhamos em muitos países e fizemos a pergunta em relação a quais são as fontes de dano que estamos priorizando nos seus países. Aqui temos erros de diagnóstico, não somente como prioridade em comparação com aquilo que tem a ver com as complicações hospitais. Vemos que muito importante mas também dá para ver que não é prioridade nos países. Vemos que hoje aquilo que tem a ver com a segurança do diagnóstico é importante, e os seguintes anos vamos ver que está focando em hospitais, países, regiões também como prioridade. Agora, em relação à ação, a chamada para ação, o fator mais importante aqui é as pessoas, doutores, enfermeiros, eles estão ajudando os pacientes para chegar a um diagnóstico. E por isso é muito importante trabalhar com excelência, ouvir o paciente, perguntar sobre suas
preocupações e ter uma comunicação direta. Também em relação à tecnologia, é importante. Essa é uma área onde o envolvimento com o paciente é muito importante. Não podemos chegar a um diagnóstico sem ter uma comunicação, compartilhar informação que seja transparente, clara. E também a família é muito importante. Falar com os pacientes, com aquelas pessoas que cuidam do paciente, para que eles forneçam toda a informação e que compreendam esse processo de diagnóstico, os sintomas, as visitas médicas. Eles não deveriam ter medo de fazer perguntas, eles deveriam fazer as perguntas, falar sobre as suas preocupações e obter uma segunda opinião se os pacientes achem necessário. Não somente os trabalhadores de saúde também, mas os gerentes de saúde, todos eles têm um papel importante para melhorar a segurança de diagnóstico e ter a certeza que eles têm o pessoal correto, treinado em relação aos serviços de qualidade. E também para confirmar a melhora em termos de segurança do paciente. E aquilo que tem a ver com aqueles que tomam as decisões em relação à segurança em saúde. Isso tem a ver com formuladores de políticas e mecanismos e fazedores de políticas e ter a responsabilidade de estabelecer uma excelência no diagnóstico de campeões em políticas de saúde. Eles deveriam colaborar, defender o paciente, ter esse treinamento. E também ter fazer com que os cuidados sejam muito eficazes. Muito obrigado e estarei aqui com o prazer de responder as perguntas ou os seus comentários. Muito obrigada. Muito obrigada, Nick, pela sua apresentação, que coloca o marco geral que todos estamos chamados a ter um papel na melhora da segurança dos diagnósticos. Provavelmente neste chamado a melhorar a segurança dos diagnósticos, provavelmente, pelo menos para mim, a novidade maior seria o chamado especial dos pacientes, o papel que os pacientes podem desenvolver e melhorar os diagnósticos. Não é só uma tarefa dos profissionais. E temos aí também um papel dos profissionais de nos comunicar melhor com os pacientes, como falou Ernesto. Gostaria de dar passo à nossa seguinte convidada, que vai trazer a voz dos pacientes, a maestra Evangelina Vasquez, querida e conhecida por todos nós, representa a rede regional pelos pacientes da OMS, coordenadora da rede de pacientes pela sua segurança, diretora da rede de segurança pelo paciente. Por favor, Angelina, o microfone é seu. Oi, bom dia, agradeço muito o convite, Blanca, você é sempre à frente em toda a OPS, sempre foi muito aberta à visão dos pacientes. Eu vou compartilhar, eu vou falar do paciente como protagonista da sua segurança. Para começar, eu vou compartilhar duas histórias muito curtas para entender de qual forma, na prática, podemos participar como colaboradores para melhorar a segurança no diagnóstico e chegar a diagnósticos corretos. No meu caso, como mãe, eu vou falar brevemente. Meu filho atualmente tem uma lesão cerebral secundária, kernicterus e sofrimento fetal agudo derivado de uma série de eventos adversos, onde finalmente
houve um erro no diagnóstico, que iniciou por um erro no meu tipo de sangue, também houve um erro no análise das minhas condições da pressão. Eu tinha pré-eclâmpsia e não foi valorado como tal. O erro no meu tipo de sangue, detectei e informei, mas o que aconteceu não foi ouvida. Em todas as consultas na área de urgência, uma e outra vez, lembrei aos profissionais de saúde e ninguém fez nada. Hoje, meu filho tem uma lesão cerebral que poderia ter sido prevenida. Ele teve uma infecção associada à tensão, que levou a ele quase à morte. E, no final, o dano que poderia ter sido evitado aconteceu. Eu vou falar de Néstor. Esse jovem de 32 anos se apresentou em consulta geral com dor abdominal, foi diagnosticado com apendicite aguda e foi mandado para a cirurgia. Disse que não se sentia muito mal. Ele tinha pressão muito elevada, seu estado de saúde não era bom, mas não pela apendicite. Ele faleceu. Detectaram que a apêndice apenas tinha um pouquinho agrandada. E por isso todos nós, os pacientes que sofremos esse tipo de eventos sentinela, nos organizamos e colaboramos com a Organização Mundial da Saúde para que esse conhecimento a respeito de eventos adversos influencie e seja um recurso para o esforço global. Nós trabalhamos para o cuidado centrado no paciente e a sua família. Queremos que incluam no cuidado o enfoque centrado no paciente, onde nós somos parte, nossa voz é escutada, valorada e somos parte da equipe de atendimento nos diferentes níveis, desde planificação, prestar e avaliar os serviços de atenção. Para isso, precisamos do empoderamento dos pacientes, como a alfabetização em saúde para ajudar a compreender os pacientes, a sua condição, trabalhar as habilidades de comunicação. E eu peço a vocês, profissionais de saúde, trabalhar em ambientes adequados e empáticos para que exista colaboração, para que os direitos sejam respeitados, para ouvir as necessidades, para ver o paciente não como uma doença com pés, mas uma pessoa integral com uma diversidade própria e entender e chegar a um diagnóstico mais certo possível. Entre os fatores que contribuem aos erros de diagnósticos, tem fatores de sistema relacionados, evidentemente, com processos. E nos processos estamos nós nas entrevistas de consulta geral, especialidade, na área de urgências, onde nós, os pacientes, convido a levar num papel anotado seus sintomas, suas preocupações e levantar a sua voz, solicitar também ser ouvidos quando nós temos dúvidas. Os profissionais de saúde convido a melhorar a comunicação com os pacientes, ouvi-los e trabalhar na comunicação efetiva. Um dos fatores tem a ver com falta de implicação com o paciente, de comunicação. O contexto é importante, por exemplo, na área de urgência, chegar a ter um diagnóstico correto é muito mais, tem muito mais desafios numa emergência. Um paciente talvez muito grave e situações estressantes. Vamos trabalhar com ferramentas que implementaram os próprios pacientes em alguns países para atualizar, por exemplo, os diagnósticos. Quando vemos muito mal os pacientes, podemos estudar um pouco a regra de Marta, a lei de segurança do paciente do Helen Hasker. E hoje na Argentina está se promovendo uma lei
Nicolás, de segurança, que pode ajudar a melhorar nesse aspecto sobre os diagnósticos. Podemos entender, finalmente, que é fundamental trabalhar em equipe com os pacientes, tê-lo como um membro ativo, essa colaboração, garantir uma atenção precisa e efetiva. Esse é nosso papel, trabalhar com sistemas de saúde seguros para todos, e por isso estamos colaborando na alfabetização de saúde. Precisamos da sua ajuda, mas nós, como organizações, estamos apoiando nesse sentido, não só para melhorar a entrevista, mas também para ajudar a identificar, diagnosticar doenças difíceis de entender. No caso de Kernicterus, graças a esse trabalho de Susan Sheridan, estamos colaborando para ampliar a sintomatologia e acabar com esse subdiagnóstico dessa doença, dessa condição. Como aconteceu na pandemia, que houve uma colaboração, deve ter de forma mais oficial, que permite entender as afecções de forma clara para todos. Os pacientes, eu convido a se envolver mais, colaborar com as organizações civis que trabalham nas doenças específicas, ter mais atenção, pode ir acompanhados na consulta médica, quem tem problemas da comunicação, por exemplo, e estar sempre à frente dos seus tratamentos. Agradeço muito o convite novamente. Estamos aqui para servir e compartilhar nossas experiências. Muito obrigada. Muito obrigada, Angelina, por trazer a voz dos pacientes, organizações de pacientes, a essa conversa. Queremos falar também o chamado aos profissionais de saúde sobre processos de atendimento e, especialmente, como melhorar a segurança diagnóstico num tema específico que é muito relevante para a nossa região, como é atendimento da gravidez, parto e pós-parto. Temos o prazer de receber o Dr. Maurício Vasco, especialista em anestesiologia, cuidados intensivos, reanimação e embaixador da Federação Mundial de Anestesiologia e do Centro Latino-Americano de Perinatologia. Também docente-chefe da simulação clínica da Universidade SES da Colômbia. Maurício, agradecemos muito a você por participar e pode começar a sua apresentação. Blanca, muito feliz com essa apresentação. Por favor, me avisa se pode me ouvir. Sim, podemos ouvir, perfeito. Conseguimos ouvir a apresentação. Eu quero cumprimentar de parte da nossa diretora Suzane e agradecer a oportunidade para compartilhar experiências. Os eventos adversos na obstetrícia são associados a problemas na comunicação, num 31%, problemas do desenvolvimento clínico, num 31%, e erros no diagnóstico, num 18%. A ideia é fazer um foco na parte obstétrica. Esses erros de diagnóstico foram estabelecidos como uma falha para estabelecer uma explicação adequada e oportuna do problema de saúde que tem um paciente e a comunicação da explicação de uma forma errada ao paciente. Na sessão foram mostradas como quando nas condições diagnósticas obstétricas perigosas são mal diagnosticadas, tem uma ameaça significativa para a segurança do paciente. E definitivamente é impossível para dar o tratamento correto se não temos um diagnóstico correto. Então, dando uma mirada podemos denominar os erros de diagnóstico na prática obstétrica. Aqui estão os estudos clínico-patológicos, quando podemos ter uma autópsia,
Sabemos que muitos dessas autópsias não se pode fazer em muitas regiões e países, são feitas de forma sistemática e são parte do sistema, das políticas do sistema de saúde. O segundo elemento, a revisão retrospectiva de história clínica baseada em critérios clínicos. Fazemos cada vez que tem eventos sobre morte. Em terceira posição, temos a simulação clínica como uma ferramenta potente que permite, durante os processos, avaliar o processo clínico e ver o que se tem para melhorar a eficiência do diagnóstico e diagnóstico dos pacientes. Também temos a revisão de casos de complicações relacionadas à gravidez, com sistemas de vigilância e sistemas de notificação de incidentes, e revisões de mortalidade materna, e também aspectos que têm a ver com parte legal, que tem que ver com a mala praxis e reclamações, também conhecido como análise de casos fechados. Eu quero colocar foco num aspecto para compartilhar experiências na parte de simulação. E essa dúvida aparece dentro de muitos dos processos feitos baseado na teoria do Daniel Kahneman, em que os adultos pensamos e decidimos com dois sistemas. O sistema 1, que é de decisões rápidas, intuitivas, emocionais. Por isso ele ganhou o Nobel de Economia, porque leva a que compremos muitas coisas. E o sistema 2, que é mais devagar, deliberativo, que coloca a razão para ter esse tipo de decisões. Muitas vezes no atual clínico, levamos tomada de decisões com o sistema 1. Isso pode levar a erros. Então, como podemos fazer para parar o trem-bala que se ativa quando estamos expostos a uma situação clínica que leva a erros diagnósticos, que está no mais profundo do cérebro, que é a resposta de salvatagem que temos quando aparecia algo que achávamos que era um depredador. Nossa resposta era correr para não morrer. Então, para a resposta a isso, outro doutor, fazendo estudos independentes, falou de um terceiro sistema chamado de resistência cognitiva, que permite inibir o automatismo do pensamento. Poder realizar esos procesos de inhibir y resistir están en la parte más evolucionada del cerebro, que es la corteza prefrontal. E está também a parte relacionada do cérebro, que é a corteza frontal. Porque en nuestra región, Porque nossa região morre cada hora uma mulher E por por que na nossa complicações. região morre uma mulher pelo, no tempo de puerpério? E por isso desenhamos zero mortes maternas, que tem muitas características. A primeira é confirmação e concordância ao efeito positivo que teve o programa Zero Morte. É uma das causas mais frequentes, e os outros cenários de emergências obstétricas, como pré-eclâmpsia, sepsis e outros problemas, e também os componentes que têm a ver com o tema de que os adultos somos falíveis e temos que ter processos de habilidades não técnicas ou fatores não humanos e fazer debriefing de boa qualidade, com empatia. Recursos com esse tipo de características têm simuladores de baixa fidelidade e cada uma dessas locações, e adicionalmente permitem a possibilidade de continuar utilizando nos lugares onde as atividades são feitas, e esses campeões possam continuar treinando as pessoas na sua região. Adicionalmente, desde a educação, já foi mostrado que se não somos capazes, nesses processos, de desenvolver processos de debriefing,
de feedback de boa qualidade com os participantes, nossos participantes já sabem fazer, eles têm prática, mas também eles precisam dessa evolução de boa qualidade para ter mais conhecimento das habilidades. É uma mudança importante na prática. Existem muitos erros de diagnóstico quando eles recebem esse treinamento. Eles receberam de uma maneira teórica ou somente pelos vídeos, mas com um debriefing adequado ajuda muito para melhorar a prática. Esse debriefing é muito importante porque ajuda a ter todas as características culturais das nossas regiões, as características nas áreas do Caribe, dos Andes, em todo um espectro que é importante, e os facilitadores deveríamos ser muito respeitosos e conhecer as diferenças culturais que existem para compartilhar esse tipo de trabalhos. E por isso, com o nosso esforço de colaboração, a parte de fazer os treinamentos, também fizemos um processo de estandarização e fizemos muitos processos para que os campeões de todas as regiões tenhamos somente um padrão com elementos teóricos, práticos e entender a importância dessas habilidades de tipo não técnico, comunicação, empatia, e fornecer um debriefing adequado e dessa maneira mudar ou melhorar as suas práticas. Trouxemos essa experiência baseada em estudos de simulação e ajuda com habilidades de tipo técnico, com um bom juízo para melhorar as práticas. Sabemos que existem outras experiências, mas compartilho com vocês os códigos QR que estarão nessa gravação para vocês olhar e entender esses elementos de diagnóstico e entender todos esses tipos de processos cognitivos. Blanca e todos os participantes, muito obrigado pelo convite e eu espero que continuemos construindo para melhorar a segurança dos pacientes. Muchísimas gracias, Mauricio, Muito por tu obrigada, presentación. Maurício, pela apresentação. Por lo tanto, durante esta E mañana, agora, estos ciertos dessa elementos manhã, relacionados temos esses con los elementos em pacientes, relação con la aos comunicación con los pacientes, a pacientes, comunicação, técnicos, ¿cierto? Como el que ha elementos compartido técnicos, como aquele Mauricio. que o Y Maurício compartilhou com a leí ahí en el gente. chat, ¿cierto? Eu Algunos estive comentarios relacionados también lendo no con chat aspectos os relacionados con elementos em relação las condiciones às laborales, ¿verdad? En las que nos condições desempeñamos los profesionales trabalhistas, de la aqueles salud. que Y para abordar esta temos os temática que es tan profissionais da relevante, ¿cierto? saúde. E agora, No para solo falar porque nos sobre essa permite temática tão ejecutar de una importante, não manera somente porque correcta ajuda a estas funciones cognitivas que ha executar mencionado as Mauricio, funções ¿cierto? Que nos cognitivas que o ayuda Maurício a ir falou, elaborando los diagnósticos de ajuda una a mejor manera, gente sino que a también tiene que elaborar ver os diagnósticos con de uma aspectos maneira mais relacionados con la seguridad eficiente en em general, relação a ¿verdad? Que aspectos de podemos segurança em ofrecer geral, a nuestros para pacientes y fornecer la aos propia nossos seguridad de pacientes los e a trabajadores de la própria salud. Entonces, segurança dos para abordar trabalhadores esta de relevante saúde. temática, Agora, para hemos falar sobre invitado esses al temas, jefe de la convidamos unidad ao de chefe da recursos humanos unidade de de nuestra recursos humanos organización, da el nossa doctor organização, Benjamín o Dr. Puertas, Benjamin quien va a Puertas, comentar e con ele vai nosotros falar este llamado, sobre ¿cierto?, a las esse autoridades chamado às y a los tomadores de autoridades, decisiones para velar aqueles que que tomam los as trabajadores de la salud, decisões, ¿cierto?, podamos tener las para que mejores os trabalhadores de condiciones saúde laborales tenham uma y entornos melhor de atención condição adecuados para trabalhista facilitar em relação diagnósticos à y cuidados correctos. facilitação de El doctor diagnósticos e Puertas, ¿cierto?, cuidados es corretos. médico, O es doutor magíster y doctor en Puertas salud pública de la Universidad de North tem um Carolina mestrado y na ha Universidade de North pasado por diferentes Carolina e responsabilidades ele en teve su país, muitas en Ecuador, responsabilidades no seu y país, también como Equador, asesor e também inicialmente de foi recursos humanos assessor em recursos en ese país humanos y luego, nesse ¿cierto?, como país jefe e de também la como unidad de chefe nuestra da organización. Así unidade que da nossa adelante, organização. Benjamín, por favor, con tu Benjamin, presentación. pode começar com a sua apresentação. Muchísimas gracias y un Muito saludo cordial a obrigado. todos los colegas y Saudações a amigos, amigas todos que os se encuentran colegas, conectados. amigos, amigas que estão Quiero simplemente asegurarme que están mirando la conectados. Eu pantalla. queria ter certeza que vocês estão olhando a Sí, tela, podemos ver tu a minha pantalla si tienes de apresentação. nuevo presentación y te escuchamos.
coloque o modo de apresentação e tudo certo. Voy a hablar justamente como Bom, mencionaba eu vou Blanca, falar como a de Blanca estava un tema falando, eu vou creo falar que de um es tema importante que eu tomar en acho que é cuenta cuando hablamos de la importante levar seguridad em del conta paciente, quando porque esa falamos de seguridad del segurança do paciente paciente, depende porque a segurança do del recurso humano, paciente del personal de salud, depende dos de la recursos fuerza laboral. humanos, da Y força en este sentido, trabalhista. Agora, tenemos nesse que, cuando sentido, hablamos, y qué interesante sabemos que escuchar quando falamos, las diferentes foi muito exposiciones del día de interessante hoy ouvir desde la perspectiva del paciente, as especialmente, que es apresentações da importante, perspectiva do pero también tenemos paciente, que que é muito entender la importante, mas situación também de temos que crisis entender global essa que tiene la situação de fuerza crise laboral en salud a global que nivel tem mundial, a força que tiene laboral, que ver a con força componentes de trabalhista trabajo, no mundo inteiro, o educación, la componente do trabalho, inversión en este educação, recurso humano, investimento el em tema de equidad de recursos género humanos, y las condiciones equidade de de trabajo y bienestar gênero, de los condições trabajadores. de En trabalho este sentido, e creo que es gênero. importante compartir Nesse alguna sentido, é información muito que habla sobre importante compartilhar el déficit informação y estas que brechas fala de importantes de recursos déficit humanos e de essas salud. brechas La em OMS cuidado nos de habla de saúde. 600.000 A miembros que han OMS salido de fala de Lancet, 600 nos habla mil de 2 millones e de 2 un milhões déficit de recursos de um humanos para la déficit de salud recursos para el año humanos para a 2030 en saúde para o América ano Latina y el Caribe. Entonces, 2030 para a fíjense, ahí está América desglosado Latina e o donde las Caribe. enfermeras y E lá parteras vocês son podem olhar onde as quienes van a tener la brecha enfermeiras más grande para entonces. Y eso terão nos essa permite mirar brecha. un poco sobre esa E necesidad isso ajuda urgente de a enfocar los servicios, no olhar solo transformar nessa los sistemas de salud, necessidade sino de não somente de transformar reconstruir la fuerza os serviços laboral de de salud saúde, mas en nuestra región. reconstruir a força trabalhista da En nossa ese região. sentido, es Nesse importante sentido, mirar una é serie de importante elementos olhar y la todos esses prensa de todo el mundo elementos lo está e a tomando imprensa en do mundo cuenta sobre inteiro leva la em importancia conta de mejorar la a productividad, importância de melhorar pero también a el produtividade, burnout mas famoso que está também esse surgiendo burnout y no que é solo es a raíz muito de la pandemia, sino que famoso, se não venía somente pela desde antes pandemia, mas como que também porque mirándose de já esa forma tínhamos y que esse ese olhar burnout no a solo esse tiene también burnout. su enfoque más Burnout, que tem um en el enfoque personal de mais salud no pessoal de femenino saúde, y as que mulheres, esta situación no se mas va essa a situação resolver não vai ser de una resolvida forma de muy uma maneira sencilla sino que simples, requiere una cantidad mas de esfuerzos requer que van uma quantidade de esforços desde la toma de decisiones desde a tomada de políticas decisão, y otros. Y bueno, miren, en esta políticas e caricatura outros. creo Por exemplo, na tela. eso también nos hace pensar de Isso que dá para este pensar burnout o que esse este burnout, estrés ou laboral que sufren los esse trabajadores de salud estresse se ve do reflejado incluso trabalho en sus familias. que as pessoas têm, Aquí também é vemos refletido nas suas un famílias. cuadro sobre cómo estamos en Aqui este tema temos uma tabela de como de la estamos densidad de recursos da humanos de salud en nuestra densidade de región y vemos recursos países humanos que na se nossa encuentran por região. debajo E dá para ver nos del países promedio y por debajo embaixo uma de lo média esperado, que es e de por embaixo 44.5 do médicos, enfermeras, esperado, farmacólogos, parteras y enfermeiros, odontólogos doutores, por 10.000 habitantes. farmacologistas por 10.000 Y aquí habitantes. quizás con más detalle E no aqui, nos com vamos a mais detener a revisar detalhe, esta información, não más vamos es para que revisar essa ustedes informação, conozcan que é tenemos un somente para que dashboard en vocês nuestra página web de conheçam que OPS y existe um específicamente dashboard del área de na recursos humanos para la OPAS, na salud, área de donde ustedes pueden recursos mirar por humanos, onde país, por vocês podem categoría olhar por profesional esta país, información. categoria profissional, toda Como essa decía, también informação. hay, y Como todos já conocemos la falei, feminización e todo mundo de conhece las a carreras feminização profesionales de das salud, donde vemos profissões cada de vez más saúde, una onde nós participación vemos mais e mais uma de mujeres participação y das bueno, en el caso de mulheres, enfermería, que e no siempre ha caso sido da una mayoría, enfermagem, pero que eso no implica são también mais mulheres, un mas acceso isso a não quer posiciones de dizer um acesso a liderazgo y de posições de dirección liderança, e incluso de direção, salario que sean inclusive equitativas, de lógicamente, salário que sejam con personal de salud de ese equitativos em perfil. relação En cuanto a las condiciones de trabajo, às bueno, ya mulheres. Agora, antes condições de de la trabalho. pandemia se veían Antes da una serie de pandemia, tendencias, pero la tínhamos pandemia nos marcó muitas mucho más que tendências, mas com a existen pandemia condiciones de mostrou trabajo para a precarias gente en muchos países de la región, condições de trabalho una falta de precárias, apoyo uma psicosocial falta de apoio y el impacto en la salud psicossocial e mental o y impacto bienestar del na trabajador de saúde salud. mental e o bem-estar do También existen trabalhador de altos niveles de saúde. estrés Altos debido níveis de a estresse jornadas de trabajo intensas, pelas largas y excesiva jornais de carga de trabajo, trabalho que se ve exacerbada que foi con estos déficits de personal que estamos mirando y estamos incrementada pelo constatando en muchas déficit partes de que nuestro já continente. ocorreu em muitas partes do nosso continente. Y estas
condiciones de trabajo Essas inadecuadas condições de llevan a trabalho responsabilidades não temas adequadas que levam a están muy gente a relevantes uma como quantidade de como temas el que tema del são día de hoy, que relevantes em tienen que ver con la relação baja aos temas de motivación del hoje, uma personal, baixa el, motivação ah, do este performance pessoal, ou del recurso humano que performance puede ser dos menos recursos de lo humanos que esperado y la poderia ser calidad menos do de la esperado e atención. a qualidade Igual de que otros como atenção. es la Agora, movilidad, la migración de nuestros a recursos humanos a mobilidade, a países migração dos desarrollados, nossos recursos estas humanos aos carencias países de personal de salud desenvolvidos, y essa obviamente falta de afectar la pessoal de cobertura y saúde accesibilidad a los servicios, un afeta impacto a directo en la cobertura, salud de la impacto población. direto na saúde da Además, população. existen ya de por sí Além riesgos disso, existem ocupacionales riscos específicos para los trabajadores ocupacionais de salud, específicos para os trabalhadores que de eso también va a saúde, afectar e su isso desempeño y afeta obviamente la seu seguridad de los desempenho e a pacientes y tienen que segurança ver dos con riesgos pacientes. Isso tem biológicos, a ver com os riscos riesgos biológicos, ambientales, riscos físicos, químicos, ambientais, mecánicos, psicosociales y físicos, mentales, e químicos, incluso de violencia y psicossociais, acoso, que durante la violência, pandemia vimos casos de assédio. profesionales, Na pandemia, por personal de exemplo, salud en existiam general, que casos tuvo episodios de de violencia o profissionais de acoso saúde por la pandemia. com Y a episódios usted de también tiene violência, estadísticas assédio. respecto. E dá para ver as estatísticas ao respeito. Y este tema del Esse empeoramiento de tema las condiciones do laborales de los trabajadores ahm, de salud está volviendo cada vez más débil el atractivo esse que tema tienen los de jóvenes que cada vez é profesiones de la pior salud. as Y esto condições estamos viendo en de matrículas más trabalho bajas en instituciones académicas que ofrecen causa esse, o que tienen facultades de problemas medicina, enfermería acadêmicos nas y también salud escolas de pública, fíjense. medicina e também saúde Y de acuerdo pública. a lo que nos De dicen acordo esta com información a del OECD, informação da el OECT, 57% de médicos y 57% enfermeras dos hospitalarias están médicos, as enfermeiras percibiendo nos problemas hospitais de têm staff problemas de y staff el ritmo de trabajo e o está mirándose cada ritmo vez de más trabalho inseguro. tem cada vez mais Como respuesta a incerteza este y varias e pouca otros segurança. desafíos alrededor de la Como fuerza de trabajo resposta en salud, e, la da Organización força de Panamericana de la trabalho Salud de y saúde, a los Estados Organização miembros Pan-Americana en de el año Saúde e anterior, os justo hace un año, Estados-membros, durante há el ano, Consejo Directivo no número 60, Conselho Diretivo aprobaron número la 60, política de personal de eles salud aprovaram a 2030, política fortaleciendo a los recursos humanos de 2030, salud para fortalecendo alcanzar sistemas de os salud recursos resilientes. humanos para Y en atingir esta política sistemas tenemos cinco resilientes. E líneas nessa política estratégicas temos claramente 5 linhas definidas que tienen estratégicas que ver claramente con fortalecer definidas la que têm a ver com gobernanza fortalecer a y el governança, desarrollo de o políticas de desenvolvimento recursos de humanos para la políticas e salud, recursos humanos para a desarrollar y saúde, consolidar mecanismos desenvolver e consolidar regulatorios, mecanismos fortalecer la regulatórios, formación e fortalecer integración de uma equipos formação interprofesionales de en redes equipes integradas de servicios de salud interdisciplinares basadas en em atención serviços de primaria, saúde, promover com el base desarrollo y de atenção fortalecimiento de las primária, capacidades de este fortalecimento personal das y capacidades do promover pessoal condiciones de e trabajo promocionar decentes, la condições de protección del trabalho trabajador, su decentes e a salud mental proteção do y trabalhador, a bienestar. saúde mental e o bem-estar. En esta línea Nessa estratégica en linha particular, estratégica em particular, tenemos una serie de elementos que temos la uma política série de establece como, elementos que a política como estabelece fortalecer el como trabajo intersectorial fortalecer entre los o sectores de trabalho salud, educación y intersetorial el trabajo, de setores de estrategias para educação, atraer, trabalho, retener y mantener ese recurso humano que, para como manter vemos, esse está recurso migrando humano o que, está como nós dejando vemos que está deixando, de interesarse por las carreras migrando de e já não salud. tem interesse La nas carreiras cooperación de técnica, saúde, los convenios uma bilaterales cooperação para evitar técnica esta e connotación econômica nos o países reclutamiento beneficiários, antiético de personal de salud por parte de países desarrollados o países de por destino, como parte de llamamos, países dar una perspectiva de desenvolvidos género a e las ter uma políticas de empleo perspectiva en el de sector gênero salud, às políticas tomando de en cuenta emprego, das políticas de esto debe incluir saúde, el para cuidado a levar la em conta familia, protección a los niños incluir a y proteção la das salud mental y crianças, a bienestar família e uma en las saúde políticas de mental das recursos políticas humanos. de recursos humanos. En ese sentido, la Nesse OPS tiene sentido, a áreas OPAS tem priorizadas de áreas trabajo de que van juntamente priorização de con trabalho que fortalecer la eh, gobernanza y liderazgo en tem recursos a ver com humanos, a el trabajo en liderança equipos interprofesionales de e salud, equipes de transformar la profissionais de educación de los saúde, profesionales de salud, transformar a el educação fortalecer los sistemas do de pessoal de información de saúde, recursos humanos para la estabelecer salud, el desarrollo y fortalecimiento de las desenvolvimento, áreas en fortalecimento particular das áreas em de particular enfermería, de enfermagem,
trabalhadores comunitários de saúde e fazer análise de mercado de saúde para ter uma ideia clara e das dinâmicas ao redor do mercado trabalhista na área de pessoal de saúde, promocionar condições de trabalho decentes e um trabalho interprogramático. Com isso, eu já finalizei e com muito prazer eu posso responder as perguntas se tivesse alguma pergunta para mim. Muito obrigado, Benjamin, pela sua apresentação que apresenta uma situação dos profissionais, dos trabalhadores da saúde no mundo, especialmente na nossa região, que está totalmente relacionado com a segurança, os cuidados dos diagnósticos. Estivemos revisando os comentários no bate-papo e as condições de trabalho, tempos de atenção, o acesso às tecnologias de diagnósticos, habilidades dos profissionais em comunicação com os pacientes, a metodologia de treinamento de profissionais para manter competências, educação, são fatores muito importantes que influem em relação a diagnósticos mais seguros. Estamos no momento agora de compartilhar algumas experiências dos países que eles estão fazendo para melhorar os diagnósticos. Convidamos 2 países, conosco está Equador e Brasil. Eles vão apresentar 2 experiências, cada um deles, e agora vamos pedir a eles para que considerem o tempo e não estivermos mais do tempo para o webinário. Agora, eles vão falar sobre os desafios que eles estão enfrentando, as estratégias que eles têm e estão praticando. Em primeiro lugar, gostaríamos de ouvir Equador, que o Equador vai apresentar 2 estratégias implementadas pelo Ministério da Saúde em 2 diagnósticos muito importantes: melhora de diagnóstico de HIV com a tecnologia o mestrado Jaime Enríquez e a doutora Ana Gutiérrez compartilharão sobre a melhora de diagnóstico de hipertensão arterial com o uso e a utilização de tensiômetro pela OPAS no contexto do programa HEART e a implementação no Equador. Vamos começar com Jaime. Jaime, você pode começar a sua apresentação. Bom dia, Blanca. Muito obrigado pelo convite. Eu vou compartilhar a minha tela. Confirmem, por favor, se estão me ouvindo e se a apresentação está na tela, por favor. Tudo bem? A sua apresentação está certa, tudo bem. Obrigado. Mais uma vez, saudações a todos. Em nome da estratégia de HIV, meu nome é Jaime Enríquez, analista de dispositivos médicos da estratégia de HIV do Ministério de Saúde Pública do Equador. O tema de hoje é vantagens da implementação de sistemas de HIV no país. Como introdução, gostaria de falar sobre como era a determinação de carga viral no Equador até o 2020. Até esse ano, isso era feito pelo Instituto de Saúde Pública e Pesquisa, que é o laboratório de referência ao nível nacional, pela locação geográfica, onde todas as amostras eram enviadas, e até esse ano elas estavam implementadas. E lá, todos os casos novos eram enviados aos seus laboratórios. Quais eram as principais dificuldades desse sistema? Primeiramente,
tínhamos a derivação de amostras. No momento que existia esse reencaminhamento de amostras, gerava alguns resultados não confiáveis. Depois tínhamos um gerenciamento inadequado do suprimento de reagentes laboratoriais, cada vez que ele não era centralizado pelo Ministério de Saúde Pública, mas pelo Instituto de Referência. Muitas vezes não tínhamos o suprimento pelo monitoramento adequado. E outro ponto importante era o tempo de entrega dos resultados, que era muito longo. Muitas vezes era mais das 48 horas, 78 horas após a amostra. Isso criava uma insatisfação do paciente porque eles não tinham os resultados. Outro ponto importante foi que existia uma falta de sistema de informações adequado para o acompanhamento, e isso criava um desconforto na população. Uma vez que nós implementamos a carga viral no ano 2020, descarregamos o documento com o código QR na esquerda, como estava falando. Com a implementação desse plano, nós obtivemos equipes GeneXpert para conseguir fechar essa brecha. Compramos 116 equipamentos, os quais estão localizados em 24 províncias do país, incluindo a região insular. É muito importante, porque nessa região existem muitos problemas pelo reencaminhamento das amostras. Precisamos de courier pelo ar, o mar, e a estabilidade das mesmas é muito complicado. As principais vantagens da implementação desse plano, como já falei, é que estamos obtendo o diagnóstico oportuno e eficiente de várias patologias. E temos a detecção de outras doenças, como tuberculose, e detecção a resistência à triptofana, porque no nosso país estão considerando aquilo disposto pela OPAS para o diagnóstico de tuberculose como teste inicial. Também a carga viral do HIV e outras doenças como clamídia, trachomatis e Neisseria gonorreia. Estamos adquirindo todos esses reativos para uma atenção adequada para as pessoas que requerem. Com essa implementação, temos uma ampla cobertura de análise. Dentro de ella se encuentran en seguimiento aproximadamente e existe um monitoramento de 41.613 PVVs e até agora confirmamos os casos de HIV até o 2024. Um ponto que foi muito importante com a implementação desse plano é a redução da perda de pacientes devido ao processamento de carga viral no local, sem encaminhamentos e otimização de recursos orçamentários, pelo monitoramento adequado. Outro ponto importante é a entrega de resultados em 48 horas após a amostragem, com uma boa conexão entre equipes e o sistema de informações MSP-PRAS. Outro ponto é que existe uma melhoria da qualidade do atendimento ao paciente, porque com essas equipes nós começamos com o primeiro nível de atenção, 26 no primeiro nível de atendimento, 68 no segundo nível de atendimento, e tentando cobrir todos os estabelecimentos do país. Essa seria a minha apresentação, tentando um pouco de encaixar toda essa informação nos 5 minutos que a Blanca falou. Muito obrigado e espero que essa informação seja de ajuda
para uma melhora do que já estivemos falando, uma melhora no diagnóstico dos pacientes. É importante levar em conta para ter um diagnóstico oportuno e eficiente. Muito obrigado, Jaime. É um exemplo muito interessante sobre como as tecnologias estão mais perto dos pacientes e dos equipamentos de saúde e como isso pode melhorar a qualidade do nosso diagnóstico e o monitoramento e o acompanhamento do paciente. Agora passo a palavra à doutora Anita Gutierrez. Anita, ¿estás con nosotros? Anita, você No está te lá? escuchamos. Eso. Não estamos ouvindo. No te escuchamos bien. Não estamos ouvindo. Vemos tu pantalla, pero no te escuchamos. Estamos olhando a tela, mas não conseguimos ouvir você, Anita. Estão me ouvindo agora? Estamos ouvindo, mas não dá para ouvir bem. ¿Me confirman, por favor, si logran mejorar mi audio? Estão me ouvindo agora? Logramos mejorar tu audio. Te escuchamos, pero muy bajito. Estamos ouvindo, mas baixinho. Estoy súper cerca de... Estou bem perto do microfone. Ok, ahí está un poquito mejor. Melhorou um pouco. Me presento, mi nombre es Ana Gutiérrez. Meu nome é Ana Gutierrez, sou da equipe técnica do Ministério de Saúde Pública do Equador. Vamos apresentar a experiência que nós tivemos como país. A nossa experiência em relação ao uso de monitores de pressão arterial de precisão para melhorar a qualidade, segurança e diagnóstico da hipertensão arterial. Nós fizemos implementamos essa estratégia no ano 2018. A novidade nessa enquete que nós fizemos é que o 45,2% da população adulta não tem um diagnóstico de pressão arterial. O 12,6% da população tem um diagnóstico de hipertensão arterial, e o 16,2% tem um diagnóstico de pressão arterial que está tratada, mas não controlada ou não acompanhada. E o 26% tem um diagnóstico que tem acompanhamento. Essa é uma implementação da iniciativa Hearts no Equador. Equador, em abril de 2018, participou num projeto de intervenção de doenças cardiovasculares e começou o levantamento, uma coleta da situação do país e também o diagnóstico Hearts. Nesse diagnóstico, o primeiro pilar de intervenção, tínhamos que resolver o problema de hipertensão arterial. Nos pontos críticos, é que nesse momento existiam equipamentos que se estavam utilizando para uma tomada de pressão arterial. Esses equipos não estavam validados e existem equipos que foram emprestados pelos profissionais de saúde. Somente existe um equipamento no sistema de saúde e os profissionais de saúde não conhecem a técnica de pressão arterial e existe uma mínima oferta para tomar a pressão arterial nas atividades do dia a dia.
Com esse diagnóstico situacional, começamos uma implementação do HEARTS em 10 locais de saúde, centros de saúde, como centros de saúde piloto. No ano 2020, foram implementados em 600 centros de saúde, 2021, 197, e em julho de 2024, 631 estabelecimentos de saúde com uma implementação de HEARTS. O que nós fizemos para fortalecer o problema das equipes? Em relação ao diagnóstico de pressão arterial, primeiramente, nós fizemos os alinhamentos operacionais 2021, onde as funções da equipe multidisciplinar foram padronizadas. Também foram estabelecidas as atividades com um trabalho interinstitucional. É importante que nós fizemos ou tentamos ter uma participação de muitas áreas do Ministério. Com um trabalho articulado de todas as áreas de saúde do Ministério de Saúde Pública, Control y Vigilancia, que es el ARSA. Con esto se estandariza la ficha técnica del tensiómetro. com todas essas informações, estabelecemos uma ficha, um documento técnico para todo o pessoal de saúde. Então, em temas de coleta de pressão arterial. E agora temos muitos profissionais de saúde que já têm o certificado, que eles já conhecem a utilização desses equipamentos. E agora fizemos com que o treinamento seja obrigatório a todas aquelas pessoas que estão envolvidas com um trabalho de saúde, todas as faculdades e os trabalhadores. Para fazer com que os equipamentos e toda essa estratégia dê certo, fizemos com que tudo seja padronizado e todos os equipamentos foram distribuídos ao nível nacional. Que cuentan con tensiómetros de precisión. Outro dos passos que fizemos foi uma estandarização do protocolo de pressão, de coleta de pressão arterial, e parte desse processo foi o desenho do material comunicacional e a socialização desse material através de vídeos, portafólios e outros materiais que foram distribuídos do Sistema Nacional de Saúde. Também a inclusão do módulo. Também fizemos uma inclusão de um módulo de triagem no sistema de registro. Com isso, estivemos implementando esse acompanhamento e monitoramento que não existia antes. Todo esse processo foi implementado juntamente com a coleta de pressão arterial, o conhecimento de coleta de pressão arterial. Todos os técnicos ou os profissionais de saúde conhecem esse processo. Agora, o técnico conhece os passos de pressão arterial e confirma outros temas, por exemplo, a verificação,
o acesso à consultação médica e também outros temas que foram considerados foram o treinamento. Em 1960, áreas locais de saúde, comitês locais de saúde, e esse foi o eixo de protocolo de saúde vocacional. E com isso, tínhamos uma precisão da pressão arterial. Atualmente, temos 473 estabelecimentos de saúde que foram implementados e eles representam os 75% dos centros de saúde do Sistema Nacional de Saúde que já implementaram o HART. E como dá para ver nos pontinhos vermelhos, esses são os centros que já têm essas equipes de pressão arterial. Quais foram os principais resultados com base ao diagnóstico, a implementação do HARTS no Ministério de Saúde? Um dos principais resultados foi a inclusão do alvo ou do nosso objetivo em alguns documentos públicos. Nosso alvo foi uma redução de doenças transmissíveis que fazem parte do objetivo ou do Plano de Saúde 2022-2031 e que tem como parte importante um eixo transversal e obrigatório para todos os ministérios do Equador e também foram incluídos nas políticas de doenças não transmissíveis, que faz parte de uma integração. Também nos consideramos uma melhora da triagem para HTA em população idosa, perdão, uma população de mais de 18 anos. E tivemos os seguintes resultados. Tivemos um total de 47.400 pessoas tamizadas, a diferença deste ano que temos já... Com diferença esse ano que tivemos 1.354.035 pessoas que passaram com uma triagem 4 vezes mais do ano anterior. Depois tivemos um indicador e verificação de uma taxa de mortalidade prematura atribuída a doenças hipertensivas do coração até o ano 2025. A taxa de mortalidade por enfermedades hipertensivas do coração foi de 9.6 por cada 100.000 habitantes. E no 2022 Eu sinto muito, mas não estou conseguindo ouvir a apresentadora. Otro de los indicadores es el porcentaje de pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial controlada y tenemos que el promedio de hipertensión controlada en los pacientes que están dentro de la iniciativa HARTS representan el 73.8% de control. Hasta aí, muitíssimas gracias. Creo que esta experiência... Muito obrigada. Eu acho que a experiência foi muito importante para nós. Nosso sistema de precisão melhorou em relação à triagem e acompanhamento aos pacientes. Muito obrigada, Anita, por compartilhar essa experiência que é muito importante para todos os países em termos de uma ferramenta tão simples e tão relevante para ajudar a gente no controle e acompanhamento de pressão arterial. Eles foram nossos últimos apresentadores. Muito obrigada aos representantes do Brasil, que também queria compartilhar duas experiências. Temos o Dr. João Henriques Campos, de Avisa, ele vai compartilhar brevemente a sua experiência, e depois o Dr. de Oliveira, que vai compartilhar a perspectiva do Ministério de Saúde do Brasil. Por favor, poderia ser breve, porque temos pouco tempo. Doutor Henrique, pode começar.
Vale, saludos a todos. Gracias, Blanca, por la invitación. Muito obrigada, Blanca, pelo convite. Poder participar deste É webinar. uma honra para participar com aqui vocês. Peço desculpas à maior parte dos participantes, como meus slides estão em inglês, eu apresentarei em inglês. Então, eu vou compartilhar a minha tela. Só um momento. Hi. Okay, so I'll start speaking English. We'll Começar a talk falar em about português, em inglês, e vamos falar sobre a iniciativa da Anvisa para melhorar o diagnóstico e a segurança do paciente. Primeiro, é importante salientar que o Brasil é um país federal health surveillance sections e are apoia carried as out by states suas and municipalities. vigilância. The Brazilian Health Regulatory A Agency, Anvisa, agência is an regulatória authority to the de Ministry of saúde Health da Anvisa Department, the é Brazilian um National órgão Health System, regulatório is the que coordinator of ajuda the a Brazilian Health coordenar Regulatory System o sistema throughout the regulamentário national no territory. Brasil, em todo o The território main brasileiro. Anvisa's role is to A promote principal the função da protection Anvisa é promover a proteção da saúde da população, executando o controle da produção, quantidade de produtos e serviços sujeitos à regulamentação, inclusive aqueles processos associados ao ambiente, ingredientes, tecnologia e também o controle. Since the topic is the safe O primeiro diagnosis, tema é o diagnóstico seguro, highlight our main e eu vou salientar as principais ações nesse sentido. we have national regulations, for As instance, regulamentações nacionais, por exemplo, temos resolução 60 which talks about the de best 2011, que practices in fala healthcare sobre os services. principais serviços de This saúde resolution includes e de atendimento de saúde, e essa patient regulamentação safety inclui a actions segurança, and as the best ações para a segurança practices, do as paciente, well ajudar as as the melhores resolution práticas e 36 também of a 2013, regulamentação which establishes actions for 36, the que patient estabelece safety and ações healthcare para a services. segurança e o atendimento do paciente, é uma resolução geral que fala sobre as guias para a segurança do paciente. Recentemente tivemos a resolução 611 de 2022, que fala sobre a organização, operação, diagnóstico dos serviços de radiologia. Solo vemos tu primer slide y no está en modo presentación, entonces no estamos siguiendo tu Desculpa, presentación. não estamos olhando os slides. Desculpa. Vale, creo que entonces voy solamente a hablar. No, Ok, tal vez deja de Eu somente compartir. vou falar porque não consegui. Tá tudo bem, deixa eu te compartilhar. So, in Brazil, we have these regulations that talk No about, Brasil for temos example, essas regulações que falam, por exemplo, os serviços de radiologia, falam sobre os laboratórios clínicos. Em recentes anos foram publicadas as resoluções que falam sobre laboratórios services that perform activities de radiologia e outros serviços associados a análises clínicas, os testes clínicos. Temos projetos nacionais muito importantes em relação ao diagnóstico e às avaliações do risco. Por exemplo, temos o Programa Nacional de Mamografia, que é uma avaliação de riscos para avaliar o risco de câncer de mama. Por exemplo, reúne ao Ministério de Saúde, o Instituto Brasileiro de Câncer, o Instituto Brasileiro de Radiologia, que avalia toda a cadeia do diagnóstico certo do câncer da mama. Por exemplo, o Centro de Vigilância avalia a estrutura, os processos, os procedimentos que estão sendo implementados no atendimento da saúde e
o Centro Brasileiro de Câncer avalia, por exemplo, as imagens clínicas, as estruturas que devem estar estabelecidas, e o Colégio Nacional de Radiologia avalia o diagnóstico. Se o médico que está analisando a mamografia, a imagem da mamografia, se ele está qualificado para conferir toda a estrutura que deveria ser vista nessas imagens. Também temos outro projeto muito importante que fala sobre a melhora dos processos de inspeções nos centros de atendimento à saúde, que está baseado numa avaliação da harmonização dos guias de padronização, a padronização dos procedimentos. Isso, infelizmente, eu não consigo compartilhar os meus slides, mas temos alguns painéis em tempo real que vão nos dar informação e o mapeamento das avaliações de risco desses diagnósticos e os resultados são muito robustos, muito consistentes, e temos também a participação de todo o país para oferecer essa informação. Recentemente, tivemos também um projeto com planejamento estratégico para a Anvisa para os próximos 4 anos. Então, temos planejado, infelizmente não consigo compartilhar com vocês, mas temos atividades de educação, capacitação, intervenções para melhorar os serviços, risco de saúde para todo o país. Também temos nesses painéis temos exatidão em relação aos principais problemas no abastecimento de diagnósticos mais seguros e mais acertados. Desculpem, por favor, que eu não consegui apresentar os meus slides. Muito obrigada, João. Obrigada, João. Obrigada pela apresentação. É muito importante o trabalho que faz a Anvisa nessa área. Eu tenho certeza que a sua apresentação será compartilhada na informação que colocaremos à disposição de todo mundo ao final do webinário. Eu vou mandar pelo correio e depois você pode compartilhar com todos. Muito obrigado. Agora, antes de fechar, gostaríamos de ouvir ao Dr. Oliveira Neto. Ele vai falar sobre o programa de atenção especializada do Ministério de Saúde México. Aristides, você tem alguns minutos antes do fechamento. Obrigada. Obrigado, boa tarde para todos e todas. Eu sou diretor do Departamento de Atenção Especializada aqui do Ministério da Saúde do Brasil e vou apresentar uma experiência que, na verdade, não tem resultados ainda, é um projeto que nós estamos desenvolvendo aqui no país para lidar com um problema que é crônico aqui no nosso país, mas também em outros países do mundo que têm sistemas nacionais de saúde, né? Apesar de a gente ter uma implementação de importantes programas aqui no nosso país, no Sistema Único de Saúde, como a Farmácia Popular, o SAMU, a Estratégia da Família, o Programa Nacional de Transplantes, o cuidado para os pacientes com HIV/AIDS, que o colega acabou de falar da experiência, e etc. A gente tem problema estrutural que a gente precisa resolver, né? Grandes vazios assistenciais, sobretudo para atenção especializada, incluindo aí consultas e exames especializados, longo tempo de espera para realizar essas consultas, esses exames na atenção especializada, né, e uma gestão ineficiente dos recursos disponíveis na nossa relação interfederativa, né, Ministério da Saúde, estados e municípios que fazem parte dessa relação interfederativa do Brasil. Além disso, a gente tem concentração de serviços em grandes cidades, grandes centros urbanos e também no setor privado, gerando inequidades para a atenção especializada, com ênfase aí no câncer, na ortopedia e doenças cardiovasculares, né? Então, para a gente lidar com esse desafio, o governo
agora com prioridade do próprio presidente, o presidente Lula, nos colocou uma missão de aportar recurso e apoiar na organização dos estados e municípios para que a gente consiga lidar com essas enormes filas, melhorar e qualificar o acesso, expandir e qualificar o acesso dos pacientes do Sistema Único de Saúde à atenção especializada, com vias a humanizar o atendimento, ao mesmo tempo que a gente oportuniza diagnósticos em tempo oportuno, sobretudo quando a gente está falando de câncer. Com isso, tentar desfragmentar o acesso e o cuidado, otimizar recurso e possibilitar o atendimento, a avaliação clínica e o diagnóstico em tempo oportuno. Para isso, a gente criou, né, a Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde, no ano passado, que dá diretrizes e princípios no quais a atenção especializada do país deve seguir, e como um braço mais operacional e que vai cuidar da parte mais ambulatorial, que liga a atenção primária à atenção hospitalar, nós temos o programa Mais Acesso Especialistas, né, que é um carro-chefe do nosso governo para tentar lidar com esse problema complexo e multifacetado que é o acesso à atenção especializada na parte ambulatorial, né, que é a parte do diagnóstico, avaliação clínica. Então, como irá funcionar esse programa, né? É um programa que visa tornar mais rápido o acesso de pacientes a consultas ambulatoriais e exames especializados, né? Hoje, nós temos várias filas para o acesso do paciente, listas de espera, para o paciente que vai da atenção primária à saúde para a atenção especializada. Só que essas filas elas são focadas em procedimentos, né, no exame ou na consulta. Ela não tem como foco o indivíduo, o paciente. Então, é muito comum que um paciente que esteja em investigação, uma paciente esteja em investigação de câncer de mama, por exemplo, ela fique em várias filas, ao mesmo tempo que não se conversam, ela acessa os exames em tempos distintos e perca a oportunidade diagnóstica e já chegue para o tratamento do câncer com uma fase mais avançada. Então, a ideia do programa é que a gente unifique as filas com foco no paciente. Então, o paciente que vai investigar câncer, ele está em uma única fila. O paciente que está para avaliação de insuficiência cardíaca congestiva, por exemplo, ele está numa única fila e não em várias filas ao mesmo tempo, perdendo tempo e desperdiçando recurso. E esse acesso deverá se dar em 30 a 60 dias, a depender do problema de saúde do paciente. E o serviço de atenção especializada, ele vai ter que, ao completar aqueles exames e consultas, fazer uma ponte com a atenção primária para fazer a continuidade do cuidado e, ao fazer isso, também oportunizar um momento de educação permanente com a equipe de atenção primária. Para a gente viabilizar isso, nós estamos utilizando tem alguns componentes no programa que são fundamentais para que isso aconteça, né? Gestão das filas de espera, né, que é importante a gente ter um olhar especial para essas filas, com sistemas mais modernos e com método para que a gente tenha filas mais certeiras, com a melhor gestão delas. Regulação do acesso, como eu já falei, com protocolos de acesso à atenção especializada, com gestão de fila, com navegação do cuidado, sobretudo no caso do câncer. A parte de gestão do cuidado, que também trata de navegação, priorização de risco, a integração com a atenção primária, que eu já mencionei, o telesaúde, que é uma estratégia que no Brasil tem se usado de forma muito intensa e agora, sobretudo, com a nossa Secretaria de Informação e Saúde Digital e o programa Mais Acesso Especialistas. A tendência é que isso se organize, se amplie, se qualifique, ampliando a oferta em atenção especializada por meio da telesaúde, mas, ao mesmo tempo, também evitando deslocamento desnecessário, né, de pacientes que vivem em áreas remotas, idosos, pacientes mais frágeis, e também com o advento
de uma mudança no modelo de pagamento, né? Que isso é o que eu queria deixar por último. O modelo de pagamento ele é feito hoje por procedimento, em sua grande maioria, que é o fee-for-service, e para poder induzir esse cuidado mais integral do paciente, a gente criou a oferta de cuidado integrado, que é um pacote, um bundle, né, de exames e consultas e tecnologias em gestão do cuidado, que a gente vai, o governo brasileiro, o governo federal, vai remunerar a realização desses pacotes, né, por meio dessas ofertas de cuidado integrado. Então, ao invés de fazer o pagamento por procedimento, a gente vai induzir que o sistema se organize para atender o paciente como um todo, completando a etapa da linha de cuidado, seja para o diagnóstico de câncer, seja para a avaliação de uma doença complexa, como a insuficiência cardíaca congestiva, por exemplo, ou uma avaliação em oftalmologia, em otorrinolaringologia, em ortopedia, começando por essas especialidades, né? Então, se ele completar aquele pacote, ele recebe um valor que vai remunerar vai remunerar aquela etapa, né, do atendimento, ou seja, com foco no paciente. Então, com isso, a gente está interessado em que tenha um desfecho depois do atendimento. Não basta só realizar a mamografia, o ecocardiograma, o raio-x, a consulta. Tem que realizar todos os procedimentos que aquele paciente ele precisa, e com isso a gente induz uma melhor gestão de fila, uma melhor organização do próprio serviço que recebe o paciente e uma outra postura do gestor na sua contratualização com esses serviços e no seu monitoramento de resultados. Para que a gente faça isso, nós estamos reservando um grande aporte orçamentário para o ano de 2025 e estamos, nesse momento, recebendo os planos de ação regional dos estados e municípios, já nessa perspectiva que entendo que é ousada para um país do tamanho do Brasil realizar um aporte de recursos de 2,4 bilhões de reais para o próximo ano, induzindo um modelo de atendimento que ele se distancia de um modelo fragmentado com foco no procedimento e se aproxima de um modelo mais integral, focando no paciente e seus problemas e, com isso, utilizando uma inovação no modelo de pagamento, se distanciando do fee-for-service e indo ao encontro de um modelo mais focado no bundle, né, entendendo que o paciente tem que ter uma etapa. Isso vai impactar no câncer e a gente quer estar discutindo isso integrado, né, com a estratégia das doenças crônicas não transmissíveis, mas com um foco no câncer e uma parceria intensa com a atenção primária para que isso se dê, e estados e municípios, para que isso se dê na realidade ao longo do ano de 2025 e continuando aperfeiçoando em 2026. Muito rapidamente, de forma resumida, um desafio de resumir tudo que a gente está discutindo nesse momento, mas é histórico, o Brasil está enfrentando esse tema da atenção especializada de forma mais robusta, articulada e não só aportando mais recursos. A gente entende que mais recursos somente não vai dar conta do recado. A gente vai ter que aportar mais recursos, mas, ao mesmo tempo, articulando como deve ser feito isso a partir de modelo de atenção, de regulação, acesso, telesaúde, segurança do paciente. Então, vejam, para terminar, que não é uma proposta especificamente para a segurança do paciente, mas para oportunizar o acesso oportuno do paciente ao diagnóstico e à avaliação. Muito obrigado pela atenção. Muchísimas gracias, Aristides, que has puesto nesta apresentação. Muito obrigado, Aristides. Você colocou a perspectiva dos cuidados integrados e de rede. E já não estamos no tempo, mas temos muitas pessoas ainda conectadas. Muito obrigada a todas as pessoas que estão aqui para continuar nessa sessão. Eu queria passar a palavra ao Dr. James Fischer, que é o diretor do Departamento de Sistemas de Saúde da nossa organização, para compartilhar algumas reflexões finais. Blanca, very good afternoon to everyone. Good morning. Muito obrigada, Blanca. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde, em alguns casos. Muito obrigada por moderar o webinário. Agradeço muito e agradeço também Kelly, Evangelina, Maurício, Benjamin Rodrigo, Ana, Tatiana João,
E a todas as contribuições excelentes, foram discussões muito enriquecedoras. É claro que a nossa região continua enfrentando desafios importantes nessa área, um vínculo muito próximo com o plano de 2020 e 2030, e toda a região está procurando melhorar o atendimento de saúde para de 2021 e 2025. Vamos continuar desenvolvendo roteiros em nível nacional, subregional e regional para garantir que os compromissos pelos Estados-membros sejam uma realidade, já que estamos melhorando o atendimento da saúde. Nós, na OMS, estamos continuando comprometidos com o apoio aos países para reduzir os problemas nas áreas de diagnóstico, mas também queremos ter uma colaboração robusta e intervenções multissetoriais que possam levar a processos, a melhora de processos. Há tantos casos aqui e temos um compromisso ativo dos pacientes, dos trabalhadores de saúde e das famílias. Eu gostaria de salientar a importância dos nossos pacientes, das nossas famílias que precisam participar ativamente nos processos de diagnóstico para ter bons resultados. Gostaria de continuarmos apoiando os pacientes em diferentes níveis nesse debate. Bom, à medida que vamos avançando, vamos nos focar nos problemas, também nos temas de educação, capacitação, processos de melhora, diagnósticos, técnicas, equipamentos, gestão de equipamentos, também as revisões sistêmicas, os processos para avaliação da qualidade. Ouvimos os problemas tão importantes em termos do pessoal e do trabalho em equipe, mas tudo isso é realmente importante. Eu sei que sim, o apoio da OPAS, a melhora dos diferentes serviços e também sem o apoio dos outros serviços, isso não seria possível. Então, muito obrigado a todos, muito obrigada, Blanca. Foi um webinário muito bem sucedido. Muito obrigada, James. Obrigada a todos os palestrantes, todos que nos acompanharam esta manhã. Tivemos uma audiência de mais de 1.200 pessoas. Vamos lembrar que a apresentação do evento, a gravação, tudo estará disponível com os links que se colocaram no chat. Desejamos a todos vocês um bom dia. Muito obrigada pela sua companhia. Boa tarde, bom dia, dependendo da localização de cada um. Até a próxima.